vivo, mais um Mestre Talks aqui, podcast dos conselheiros. Hoje com um amigo especial aqui, Antônio Pérez Júnior. A gente vai falar sobre insegurança jurídica no Brasil. Mas antes disso, você precisa apresentar o Antônio. Ele é, além de advogado, ele é advogado especialista em causas jurídicas, ele advoga para a empresa, mas também é empresário internacional. Então ele tem empresas no Brasil, fora do Brasil, então assim, uma sumidade. Falou de um amigo aqui, os amigos, né? Gandra Martins. Ives Gandra Martins. Que inclusive vai fazer o prefácio do livro dele. Próxima vez, o próximo podcast, ele vai trazer o livro aqui com o prefácio do Ives Gandra, que é uma sumidade, é um monstro nessa parte, é uma enciclopédia viva, não é isso? Com certeza, para mim, o melhor jurista vivo do Brasil. Não tenho dúvidas, compactuamos aí da mesma opinião. E num momento que a gente vive uma insegurança jurídica tão grande que até quem não entende jurídica hoje, quem não entende política ou da parte jurídica hoje sabe que é muito claro, hoje a gente não tem, né? Talvez seja até mais do que uma insegurança jurídica. Talvez acabou a parte jurídica, porque assim, como é que pode inverter tanta coisa dependendo da ocasião, da necessidade? Isso, meu irmão, é porque a política entrou um pouco nessa área ou não? Olha, tem quem diga que foi o contrário, que a justiça entrou na política, porque a questão, né, da tese dos três poderes harmônicos entre si está sendo muito questionada, na medida em que o legislativo não consegue ter autonomia de concluir o seu trabalho ali. Não consegue. Né? Depois a impressão que dá é que tem que passar por mais uma seara, que é o judiciário, para chancelar. Não, então, isso gera... tudo, né? Quer dizer, temos dono no Brasil. Já gera, no mínimo, um questionamento da teoria montesquiana, que é três poderes harmônicos entre si, cada um dentro do seu, falando uma linguagem bem popular, quadrado. Doutor, é um assunto tão relevante para o país nesse momento que a gente passou na frente de outras coisas aqui do nosso quadro. Por causa da relevância desse assunto, tão importante. E a gente vai falar muito disso, mas antes, tem algumas perguntas diretas para o doutor. Pois não. Vamos lá. Adoro perguntas. Doutor, quem é você? Eu sou o Antônio Pérez Júnior, um advogado com 30 anos de militância. Não é o que você faz, é o que você é. Tira o que você faz. É difícil. Uma pessoa apaixonada pelo direito, pelo mar e pela Espanha. Evidentemente, aí é você. Eu saltei o Brasil, inclusive é o subtítulo de meu livro, saltei o Brasil porque é inerente à minha origem, né? Aí sim, a sua essência. E o que você faz? Agora sim. Eu advogo, eu sou empresário, lido com pessoas, eu escrevo, e, enfim, sou pai de 2 filhos maravilhosos e padrasto de mais 2 enteados tão maravilhosos quanto. Glória a Deus, muito bom. E o que te trouxe aqui? Eu tenho ouvido falar do Pablo Marçal muito bem há muito tempo, e minha esposa já o acompanha há bem mais tempo que eu. E acabou me apresentando a essa figura maravilhosa, carismática, e acabamos tomando essa decisão, né, de ingressar neste ambiente, nesse ecossistema extremamente saudável, extremamente seleto né, e espiritualmente elevado. É isso aí, demais. Você consegue sentir energia aqui, né? Total. Antônio, e agora que você falou o que te trouxe aqui, aonde você quer chegar? Onde Deus quiser. Fazendo meu trabalho bem feito, acordando com disposição, saúde e indo dormir com a consciência tranquila. Muito bom. Insegurança jurídica. Interessante o tema. Quando foi que... Quantos anos de direito? 30. 30 anos de direito. Uma vida. Tem muitos aí que não tem essa idade só de direito. Qual foi o momento que você percebeu que a insegurança jurídica realmente poderia existir?
Eu já tinha desconfiança quando dei uma palestra na Espanha e um dos objetivos de nossa empresa lá, a Bresco, Acercamentos Brasília, Espanha, Cultura e Comércio, é não somente aproximar o Brasil da Espanha culturalmente, mas também comercialmente. E ao final da palestra, vendendo o Brasil, entre aspas, me veio um empresário e disse: eu jamais investirei no seu país enquanto eu puder ter uma demanda trabalhista que me gere R$1 milhão de prejuízo. Então isso... Te abriu, acendeu um alerta. Deu um clique. Eu parei para pensar. Não obstante já saber disso na prática. Sim. Mas quando alguém de fora... Isso. Quando alguém de fora tem uma visão... De fora você falou, peraí. Isso. Porque a gente... É normal nós estarmos numa bolha de algum determinado assunto, e se você não conseguir ver de fora, às vezes você não enxerga. Né? E quem está fora... E a gente pensa que esse é o normal, né? Esse é o normal. Só que esse normal, ele causa um prejuízo, segundo os estudiosos, absurdo, de 1,7 trilhão de reais no Brasil, porque investidores como esse não se sentem seguros em investir aqui. Não tem como investir. Então eu tive que aperfeiçoar as minhas palestras para conseguir vender o Brasil. É isso. Que legal. Vender o Brasil. Parabéns. Esse é o caminho. E os políticos fazem o contrário, né? Eles vendem o lado negativo do Brasil. Como é que pode um presidente chegar lá fora e falar que tem milhões de crianças na rua, sendo que ele não sabe nem o número? Ele simplesmente chuta um número e não consegue enxergar que isso denigre a imagem do país. Com certeza. Que muitas vezes a única informação que eles têm é a que a gente leva. Isso. E como leva uma informação dessa com tantas coisas. Por favor, é aqui na câmera. Opa, obrigado. Grande. Pensa amigo. Num cara que serve bem demais. Obrigado, gente. É uma honra ser servido por você, meu irmão. Muito obrigado. É uma honra. Muito bom. A gente tem tantas coisas maravilhosas no nosso país. E nós poderíamos ter assim tanta afinidade, principalmente com esses países irmãos, né? Portugal, Espanha, países que tem uma ligação, né? A gente tem uma colônia aqui portuguesa, espanhola, mas muito grande. E faz parte... A Bahia é a segunda maior colônia de galegos do mundo. Então, e faz parte da nossa cultura, né? Eu acho que o Brasil talvez seja um dos únicos povos que é miscigenado, não tem a gente não é puro. Porque a gente é uma mistura de raças, isso é muito bonito. E como a gente não consegue ter uma conexão com esse país, mais negócios... E já reparou que, malgrado essa miscigenação, não existe preconceito? Se você me disser que é árabe, eu vou te tratar bem. Se você me disser que perfeito, né, muçulmano, eu vou te tratar bem. Judeu, eu vou te tratar bem. Brasileiro é um brasileiro povo, é maravilhoso. E como que a gente só leva o lado negativo? Não dá para entender. A gente exporta o que não presta. Por isso que eu me aperfeiçoei, inclusive em São Paulo, para explicar lá que é a maior frota de helicópteros do mundo. Já passou Tóquio, em Nova York. Aqui existem 20 mil pizzarias que vendem mais de 7 mil pizzas por minuto, se minha memória não falha. É absurdo. A loja da Ferrari já foi a que mais vendeu Ferrari no mundo. A loja da Montblanc foi a que já mais vendeu caneta da Montblanc no mundo por 10 anos. Nós temos o PIB de 2 países. Só a Grande São Paulo tem o PIB de 2 países da América do Sul. Isso precisa ser mais dito lá fora. Que informação Isso precisa ser dito mais bonitas. Fora. E você é um consumidor de Montblanc. E nós temos... Você é advogado e consumidor de Montblanc. E nós temos uma coisa interessantíssima, mestre Emerson, que é o seguinte: a cada 21 segundos nasce um brasileiro, consumidor, precisando comer, energia elétrica, comprar livros e assistir podcast. Então isso faz com que sejamos um país extremamente consumista, né? Sim. E bom para quem quer vender. Os mercados maduros. Só que as pessoas não enxergam isso porque a insegurança jurídica tira eles. A insegurança jurídica assusta muito. Muito. Porque as notícias que chegam, poderíamos dizer que não são alvissareiras, né? Então, eu costumo dizer, especialmente com relação às últimas, envolvendo o Banco Master, envolvendo prisões, investigações, etc., com todo respeito
a inteligência, a cultura, o preparo de todos os grandes jogadores que o Brasil tem produzido, que o Piano, um jogador, um jurista romano, dizia: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Exatamente. Humberto Teodoro Júnior, um desembargador e escritor mineiro, ele diz: o juiz, tal qual a mulher de César, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, a gente entra num tema aqui muito maior do que essa coisa de estar investigando quem falhou, quem andou em avião de não sei quem foi pra festa, quem tá na foto. A causa, né? A causa está faltando. É uma questão causa, utilizando um termo da administração de empresa de compliance, amigo. Muito maior do que quem fez ou deixou de fazer. Isso, veja, não obstante para nós brasileiros não seja um assunto que nos faz investir ou deixar de investir, faz o estrangeiro, o investidor estrangeiro deixar de investir. Que é onde a gente precisa mais trazer e não vem. Isso. E aí o país não anda. Exatamente. E é tão diferente essa cultura, que é cultural, né? Cultural negativamente. Porque se você vai num país de primeiro mundo, você vai nos Estados Unidos, um juiz só se manifesta nos autos. Muitos juízes não são nem conhecidos pelo público. Se ele andar na rua, o pessoal não sabe nem quem é, porque essa deve ser a função de juiz totalmente imparcial, só falar nos autos e realmente ser totalmente imparcial. E aqui, o que a gente está vendo é absurdo. Eu acredito que as pessoas fora do país vão ter dificuldade de entender, mesmo a gente tentando explicar isso, porque é tão fora do normal para eles, que é difícil até de explicar. Você já passou por isso? Há muito. E é importante frisar o seguinte, que a LOMAN, Lei da Organização da Magistratura Nacional, ela impõe essa postura, né, reativa do magistrado com relação às causas com as quais ele trabalha. Veja, como você bem ponderou, a Corte norte-americana é conhecida por poucos, né? Agora aqui parece que é conhecida mais que a seleção brasileira. Hoje é mais. São os nomes mais falados. A pessoa, olha que interessante. A memória do brasileiro é muito ruim, principalmente para a política. Dificilmente eles sabem quem ele votou na eleição passada para deputado, às vezes até lembra dos principais, talvez prefeito, talvez governador e presidente, mas deputado, senador esquece, daí não lembra mais. Agora, hoje, ele sabe o nome dos ministros do STF. E não faz sentido. E assim, o nosso país é rico, é país que tinha que estar fazendo parte do suprassumo mundial, do primeiro mundo. Minha opinião, o nosso problema só é cultural e política. Com certeza. Só isso, porque se a gente resolve isso, a gente explode, a gente tem tudo. Olha, a gente tem riqueza, a gente tem tamanho, a gente tem um povo maravilhoso, a gente tem tudo que precisa. Clima maravilhoso. Tudo, só que infelizmente. E outra, tem muita captação de recurso, sim, só que são mal distribuídos, mal usados, sim, e infelizmente, e é uma pena, né, irmão? É uma pena. E quando você vê, né, indo um pouco para essa questão da governabilidade, você vê a sucessão de presidentes que são presos, fica parecendo até que faz parte da liturgia do cargo, né? Você participa da eleição, vence, assume, governa e é preso. Isso tem que acabar, porque dá ao mundo uma impressão. E o judiciário não tem nada a ver com isso necessariamente. Sim. Quando eu falo de insegurança jurídica, eu não me adstringo ao judiciário. Eu estou falando de legislação. Tudo. Eu estou falando de corrupção em todos os setores. Eu estou falando do mecanismo que pode funcionar gerencialmente falando melhor, né? Eu quando comecei a advogar, Emerson, eu tinha uma coisa que eu não conseguia entender. Hoje, olha que coisa bonita. Hoje, quase 100% dos processos do Brasil são digitalizados. Ou quer dizer, você é advogado, em qualquer lugar do mundo, protocola uma petição após ler os autos na íntegra. Isso chama-se liberdade geográfica. Sim, maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu sou da época que eu tinha que pegar uma fila para tirar uma fotocópia. É isso mesmo. Né? Mas eu pensava, por que a cada andar do fórum não tem uma ou duas máquinas de xerox, de fotocópia? Tem que sair do fórum
depois de obter uma autorização um pouco burocratizada para pegar uma fila naquela Xerox ali. Não, é um absurdo. Era um absurdo. Essas coisinhas assim, que ainda sobrevivem hoje, não obstante toda a tecnologia que temos à frente do judiciário, é que tem que acabar. Ajuda muito se houver a inteligência aplicada ao direito no Brasil de uma forma mais intensa. Sei que já temos passos largos nesse sentido. O CNJ faz um trabalho de excelência que as pessoas não conhecem. De excelência. Agora, temos que acabar com essa coisa de toda hora no noticiário um juiz sendo afastado, toda hora no noticiário um juiz sendo preso e, claro, as consequências macroeconômicas que isso gera porque deixamos de ter investimento. Você acha que indicação é um fator aí que deveria acabar? A indicação talvez seja um problema? Eu não acho que a indicação seja problema, até porque se eu assim achasse, eu estava vendo contra a Constituição, talvez que ela está prevista. Talvez a forma... Agora a gente tem que deixar de compadrio. Compreendeu? A gente tem que deixar de compadrio. Ou seja, a gente tem que indicar... Eu estou falando no plural para ser bem elegante. As indicações têm que ser feitas, né, de uma forma responsável. E também precisa ter critérios muito bem pré-estabelecidos. Na verdade, até tem, só não são seguidos. Né? Me parece assim... Irmão, até é complicado falar de política, viu, pessoal? Hoje eu falo por política, você tem que tomar cuidado. Como é que pode ser isso, né? Num país que deveria ser livre, liberdade é a coisa mais importante. É uma pena. Porque é constitucional a gente ter o direito de manifestação, mas hoje no país a gente tem que tomar cuidado. Mas ainda assim, irmão, o que eu imagino? Eu imagino que é tão complicado essa questão de indicação. Por exemplo, se a gente falar da maior alta corte que a gente tem aqui, que é o Supremo, a gente só tem um que é juiz de carreira. Que eu admiro muitíssimo. Sim, eu estou falando, como que a gente pode ter dentro da mais alta corte pessoas que não foram? Que eu admiro muito. E é seu colega de artes marciais e passou em primeiro em tudo que fez. É isso. E assim, é exatamente isso. Então o que acontece? A gente tem que dar a César o que é de César. Ou seja, essas funções têm que ser entregues para quem tem toda a capacitação, especialização para poder exercer. E hoje está provado, né, a importância que ela tem no país. Olha, eu respeito muito o juiz de carreira por uma coisa, que qualquer outro indicado não vai conseguir ter. Ele passou pelo interior, ele passou por comarcas distantes. Ele foi como aquele médico recém-formado, generalista, que faz, como brincamos na Bahia, de parte de baleia a atracação de navio. Né? Então o cérebro dele é acostumado a raciocinar de uma forma... É diferente. É diferente. Né? Mais enciclopédica, mais ampla, mais dinâmica. É um saber jurídico diferente. É diferente. É um outro tipo. Até porque hoje não basta saber jurídico. Porque a nossa Constituição, todo dia a gente vê ela sendo... Vilipendiada. Exatamente. Um termo. Exatamente. E por quê? Você acha, uma pergunta agora, você acha que a nossa Constituição deveria ser revista e ser mais explícita, mais simples de entender, que não dê dupla, tripla interpretação? Porque assim, hoje, depende da cabeça de quem está julgando, ele interpreta de um jeito. Isso dá caminho para insegurança jurídica, porque cada um vê de um jeito e aí não fica claro. Você acha que deveria ser mais clara, mais simples? A Constituição americana é muito direta, né? É consuetudinária, aquela coisa do costume. Agora, são direitos muito diferentes. O civil law do common law, eles são diferentes pelo seguinte. O common law é mais em tradição, em jurisprudência, em casos análogos, que gera mais segurança, muitas vezes. Sim. Né? E menos oportunidade para o advogado talentoso sair daquele padrão de hoje, entendimento, que muda pouco. Né? É O nosso civil law é mais interessante, ele chega a ser mais poético, né? ele dá mais oportunidade para a retórica, a eloquência do advogado, etc. Agora, eu penso que nossa Constituição é muito boa,
é muito boa. Ela só precisa ser interpretada da forma correta, e alguns que a interpretam à frente da magistratura têm que perder o cacoete de interpretar como advogado. Eu, como advogado, não somente tenho o direito de tentar arranjar saídas para o meu cliente, como sou pago para isso, e tenho um código de ética me impondo isso. É isso aí. Né? Agora, a Constituição é muito clara para o julgador. Né? Ele não tem muita forma de interpretar fora do que está ali. Eu faria meia dúzia de exceções de normas que precisam ser atualizadas em função da própria dinamismo da vida. Da evolução. Mas a nossa Constituição é maravilhosa. Né? Mas sabe o que? Precisamos de bons intérpretes. O que é interessante é o seguinte, você vê a mesma pessoa interpretando a mesma lei de forma completamente diferente, de acordo com o seu momento, a sua necessidade e o seu interesse. Não faz sentido. Ô, Emerson, que tal um edifício da Justiça do Trabalho ter uma vara que tem um entendimento diferente da outra que está no piso anterior? Tem como? Não tem como, meu amigo. Pior que existe, né? Isso não é futebol, você não tem que estar torcendo. Entenda, no judiciário seguro, você não tem que estar torcendo para cair na distribuição, após a distribuição, nas mãos de um juiz ou outro. Que tem o entendimento A ou B. Concorda comigo? Não, você Porque isso não é sortilégio, isso não é área. Isso não é jogo de dados. Isso é justiça. Não, você foi perfeito. Você ele tocou num ponto muito interessante. E é comum, viu? É comum o advogado, se puder escolher a vara, ele escolhe, porque ele sabe como pensa cada juiz. E como é que pode, se a lei é a mesma, juízes terem interpretações diferentes? Não faz sentido. Então, muito sábio a sua colocação. Algum magistrado pode me dizer, não, mas a jurisprudência está sendo modificada em temas, em recursos repetitivos, mas tardiamente, e mesmo assim tem juiz que não... Até jurisprudência hoje o pessoal está pisando em cima, eles estão mudando jurisprudência a bel prazer. Não faz sentido. É o famoso livre convencimento motivado. É isso. E isso não faz sentido. Dá ao magistrado uma prerrogativa de se convencer da prova que melhor lhe aprover, melhor lhe for convincente, e pronto, a gente cabe ao postulante recorrer, né? Mas que seria interessante criarmos, não engessar o direito, mas criarmos um pouquinho mais de segurança e previsibilidade, essa é a expressão, no que pode vir numa demanda jurídica, poderia se evitar até demandas jurídicas. Porque eu não sei se você sabe, o brasileiro é um dos povos mais querelistas do mundo. Não sabia. Tem muito processo aqui. É infindável. O brasileiro adora o processo. O que é engraçado? Tem muitos processos. Tem processos que... cada um tem uma visão. Mas, assim, extremamente relevante para o país, que ele fica anos ali engavetado, sendo que outros que entram no mesmo dia, esse processo é julgado. Não dá para fazer isso. Não faz sentido. Ou melhor, claro que faz. A gente entende tudo isso. Mas, cara... Como é que pode não ter uma norma, uma normatização de entendimento? E uma outra coisa que me machuca muito na justiça é o seguinte. Eu acho que um juiz não poderia, sozinho, dentro de uma corte, tomar decisões tão importantes no país. Tudo deveria ser... um consenso. Não faz sentido para mim. Você está falando de um debate interessantíssimo que é a chamada decisão monocrática, né, em cortes. A decisão monocrática em cortes, ela teria que ser excepcionalíssima porque ela foge, urgência, né? E ela foge ao próprio conceito da corte, porque o que é que entende? Olha, tem um juiz monocrático em primeira instância. Para quem está nos ouvindo, eu vou traduzir. É aquele juiz, né, que vai olhar o seu processo inicialmente. Você não gostou da decisão, recorre. Você tem a segunda. Né? O tribunal, ele é feito por uma composição, ele chama de colegiado de juízes, porque em homenagem à falibilidade do ser humano. Então, veja, é mais de um para evitar né, o erro. Né? E se houve, consertar. A decisão monocrática, ela tem que ser... fundada na excepcionalidade. Exatamente, só isso. E não no hábito. Então tem muita coisa que eu vejo e triste, porque assim eu vejo no Brasil
uma potência gigantesca, é uma ogiva nuclear. E assim, o que falta mesmo são as pessoas, os políticos, entrarem na política por propósito e não por outros motivos. Exatamente. Porque isso começa a gente começa a se tornar como o pessoal bem diz, né? Gosta de dizer, um país de vira-latas, né? Porque a gente começa a se vender, e é difícil e triste isso. Mas, por um outro lado, eu acho assim, somos um país muito jovem, 500 e poucos anos. É um país muito novo, né? Diferente da Europa, um país, né? Que tem muito mais tempo, se ajustou, mas a gente tem que ser ágil, decisão para mudar e fazer o que precisa ser feito, mas isso depende do povo. Tem aquela máxima que diz que o povo tem o governo que merece, então o povo precisa não vender o seu voto. Você sabia que o seu voto é o momento, talvez um dos mais importantes que você tem, porque o seu voto, você é igual a todos, a um bilionário. Verdade. Você é igual a um artista, você é igual a um político, vale a mesma coisa. Verdade. E por que você está trocando o seu voto por um bujão de gás, por uma promessa que você já sabe que é uma promessa que não vai ser cumprida? Cara, você precisa estudar, você precisa perder um pouco de tempo, deixa de ver um pouco futebol, não que não seja importante, é bom demais, mas pare um pouco alguma coisa que você está fazendo, de ficar na internet para estudar um pouquinho sobre política, para que a gente possa, com mais consciência, decidir o melhor para o nosso país. Para mim, é o máximo da expressão de equidade de uma democracia, é o voto. Eu voto. Como você bem ponderou. Exatamente. E aqui também, como você bem ponderou, há que se ter políticos apaixonados pelo que fazem, vocacionados pelo que fazem. É isso. Sabe quanto é o salário do presidente da Espanha, primeiro-ministro? 7 mil euros. Nos países nórdicos, piora, no bom sentido falando, melhora, né? Porque o cidadão serve porque ele quer servir, não porque ele quer se locupletar de alguma forma, ainda que seja com fama. Muitos vão de metrô. É absurdo. Normal. Bicicleta, você sabe, né? E ganha um salário praticamente irrisório comparado ao empresário. O pessoal, às vezes... É a vontade de servir, a vocação de servir. Muda tudo. O pessoal fala da monarquia, do custo que a monarquia... Cara, o custo nosso é imensamente superior a se a gente tivesse com uma família... Sim. Uma realeza aqui cuidando dela, porque... Pois eu vou lhe contar. Absurdo. Eu vou lhe contar um segredo. Eu vou lhe contar um segredo. Por favor. Sabe quando eu me inclinei para a monarquia? Na hora que eu estive com um espanhol proeminente, empresário, conversando, e ele me disse o seguinte, eu falei, mas por que monarquia? Ele falou, vou te fazer uma pergunta, faz de conta que você sou eu. Você prefere fazer negócio com um governo que amanhã pode mudar, e muda junto com ele todo um sistema de normas, de decretos presidenciais, disso, daquilo, inclusive afetando sua empresa, ou você olha na cara de um rei que você não sabe quando é que sai, e fechar um negócio de $1 bilhão. A monarquia tem suas vantagens. Isso aí, mas muitas vantagens. As pessoas têm que parar com esse preconceito. Se você falar para mim, eu sou totalmente a favor, até porque tem vários outros benefícios além desse. Por exemplo, na monarquia, você sabia que o próximo monarca, ele é treinado desde criança para ser monarca. Ele tem tudo o que ele precisa. Ele é treinado nos melhores locais, com todo o conhecimento que ele precisa, para quando ele chegar ao trono, ele ter capacitação para reinar. É diferente do político, que às vezes não tem nem estudo, nem nada, e vai lá por uma questão popular, pela vontade do povo, e quando chega lá, infelizmente, é como tem um slogan. Tinha um slogan do Tiririca. Falou assim, pior que tá, não fica. Volta em mim. Quer dizer, nada contra o artista, tudo. Sim. E tá fazendo dele, mas o nosso país precisa de gente comprometida com o país, amando o país de verdade, para que a gente possa mudar. E nós temos uma coisa boa, você sabe, né? Que no nosso ecossistema aqui tem alguém que foi chamado por Deus e que vai sentar naquela cadeira. Não vai ser agora, mas vai sentar. Sabe por que vai sentar? Vai ser bom para o empreendedorismo, hein? Vai mudar tudo. Não, você não tem. Você está pouco tempo aqui. Só em pensar já me animo. Não, você vai ver.
quando você entender a cabeça dele mais, tiver mais tempo aqui, cara, as ideias são excepcionais. Vai mudar esse país desde o primeiro dia. E vai acontecer. Vai acontecer. E vai ser especial. Concordando contigo, eu tive a satisfação de estar com minha esposa a bordo do mais emblemático barco, navio escola, navio escola espanhol, o buque oceanográfico Elcano, em visita a Salvador por ocasião dos 400 anos da expulsão dos holandeses da Bahia, e teve a Espanha um papel protagonista decisivo. Sabe quem estava a bordo? A princesa Leonor. Então, se preparando, como você bem ponderou. E sabe como é que ela estava? Não estava comandando. Ela estava sendo comandada como todos os seus colegas militares a bordo. É isso. E super discreta. Então, é outro padrão de comportamento e de vida. E assim, é por isso que a realeza, ela mexe tanto com o emocional das pessoas. As pessoas têm, porque realmente é uma família preparada para cuidar de você. É verdade. Então, perfeito. Sua análise é perfeita. Então, acho que a gente tem muito a crescer. Então, a nossa democracia não é pungente, como muita gente fala. A nossa democracia é complicada e estamos a ponto até de ter riscos gravíssimos. Então, esse ano é um ano super importante para a nossa nação. Avalie. Eu sei que às vezes você vai falar assim, mas ali não tem ninguém bom. Tá bom, não tem ninguém bom, vote no menos pior que você puder ver. Se não tem opção, tem que ser a melhor para o momento. O que você não pode é abrir mão do seu voto, porque quando você deixa de votar, você está dando a oportunidade para eu decidir por você. Perfeito. Você chega numa lanchonete e o cara fala assim, o que você quer? Você fala qualquer coisa. Ele te traz um lanche lá de uma coisa que você não gosta, você vai ter que comer, é política. E se você não vota, você vai ter que comer o que você não pediu, pelo menos por 4 anos. Não faz sentido abrir mão disso, meu irmão. Em direito chamamos culpa inelegendo, escolheu mal. Não reclame e aguente. E a gente sabe, nós sabemos, o povo às vezes não sabe e precisa saber, que é o seguinte, quando você abre mão do seu voto, normalmente você está privilegiando quem não deveria, e nunca quem deveria. Sim. Porque o voto é tão importante que tem pessoas que não querem que você vai votar, porque você não indo votar, ele já tem um número X, e aí vai continuar no poder, e aí nós estamos cada vez... Certíssimo, mestre. Vou lhe dizer um negócio, viu? Para mim, um dos direitos essencialíssimos do ser humano, assegurados pela Constituição, artigo 5º, que estão lá as cláusulas pétreas esculpidas, que é o direito de ir e vir, está sendo minorado no Brasil, e isso precisa acabar. Isso precisa acabar. A gente não consegue mais ir e vir com segurança. Eu acho o Alphaville aqui é espetacular. Não, é fora da curva. É fora da curva, mas não espelha a realidade nacional, e a gente precisa fazer do Brasil um Alphaville. É isso aí. A gente tem potencial para isso e merece. Para você que não sabe, você que está fora, o que tem no Alphaville, aqui é um absurdo a segurança. Aqui você pode andar qualquer hora do dia, da noite, com celular na mão, com bolsa, com tudo. Aqui não tem nenhum risco. Aqui é totalmente... parece que nós estamos fora do país, dentro de Alphaville. Então, é uma coisa que deveria ser em todo o país. Perfeito. É um projeto que poderia ser exportado, entre aspas, para outros locais do Brasil. Agora, meu irmão, falando da parte específica que é a sua, a parte jurídica, claro, tem sua parte como empresário, mas aonde você ajuda as empresas? Que eu sei que sua especialidade é direito jurídico. Eu fui para a Espanha estudar como pensa o empresário. Então, de forma quase irresponsável, vou explicar por que irresponsável, eu fiz um MBA. E na época era o MBA mais cotado do mundo. Nós chegamos a passar a Harvard na cotação do Financial Times. Eu digo quase responsabilidade porque eu tive que estudar matemática financeira, sendo advogado, contabilidade e outras coisas que nunca imaginei. Mas eu fiz isso por paixão, a minha atividade profissional e vocação, e por solidariedade ao empresário brasileiro. Eu precisava entender a dor e o sofrimento dele. E abri uma empresa também para entender, e hoje sou empresário. Então, isso gerou na minha atividade profissional um plus,
que foi sentir a dor do empresário de uma forma mais solidária. Né? E perceber, olhando nos olhos do empresário, o que incomoda ele. Foi esse o diferencial que eu busquei na Espanha. E teve que virar empresário para sentir na pele. Muda tudo, né? Eu não sei se precisava, tudo, mas né? Eu quis para ver até tudo, onde eu poderia ir. Muda tudo. Muda tudo. Por exemplo, eu já tive muitas empresas. Eu tive mais de 50. Poxa. E aí parei um tempo com uma empresa e agora vim para essa loucura aqui por um chamado e voltei. Mas fiquei um tempo sem atuar. Mas é difícil aqui no Brasil. É muito. O empresário. Você é visto como o vilão da história. O empregado é o bonzinho e você é o vilão. Eu já vi cada caso jurídico. Eu nunca tive, apesar de ter tido muito colaborador, muito funcionário, eu nunca tive um processo. Parabéns. Graças a Deus. Porque eu sempre privilegiei o ser humano. E tomei decisões rápidas quando existia um risco eminente. Sim. Mas assim, tem muitos aproveitadores. Teve um amigo, eu vou te contar, você vai entender, olha que loucura. Ele tinha uma fazenda, simples assim, e o trator dele estava perto da portaria. A pessoa entrou lá dentro, subiu no trator, tinha um bonezinho no trator, ele pôs o boné da empresa, um cara tirou uma foto de fora, ele entrou com uma ação como se trabalhasse na empresa, o cara nunca tinha visto e ganhou. O cara ganhou a ação, ninguém conhecia, ele tinha prova, testemunha, que ninguém da empresa sabia quem é o cara, nem nada, nem sabia como foi que ele tinha aquela foto, porque ele não trabalhou lá e tudo mais. E ele teve que pagar, absurdo. Eu já ouvi falar de vendedor de coxinha, de salgadinho na frente da obra ingressar também, com demanda trabalhista e Tereza. E ganha. Já vi ganhar. Então, como é que pode... entra na insegurança jurídica e na preocupação que o empresário tem que ter. É o famoso livre convencimento motivado. Se aparecem ali duas testemunhas mentirosas, isso que alguns chamam de prostituta das provas, desmente absurdo, né? A verdade, né? Distorce a verdade e convence. Isso tem que acabar. Tem que acabar. Enquanto o Brasil não tiver preocupação de uma reforma trabalhista, que eu sei que é complexo. Mas é necessária. Extremamente necessária. O mundo empresarial não vai ser competitivo internacionalmente. Com certeza. Até porque é uma diferença de visão muito grande. Nos Estados Unidos, o empresário é visto como um homem de sucesso. Se ele anda numa Ferrari lá, os caras falam, cara, eu quero ser como ele. Vencedor. Cara, vencedor. Aqui, um empresário... Explorador, bandido, cara que deu sorte, e nunca é pelo mérito. Se vê um cara numa Ferrari aqui, fala, como que esse cara conseguiu? Ele deve ter roubado alguém, deve ser político, deve ter feito alguma coisa errada. Então, a gente precisa mexer, além das leis, na cultura popular. O povo precisa mudar. A gente precisa tomar cuidado. É que nossas escolas estão... as faculdades aqui estão complicadas, né? Então, muita ideologia, e isso complica demais. A gente precisava levar mais a sério a nossa educação para que nós tenhamos, no médio prazo, aí, um país com o potencial que o Brasil tem. É um país de, no mínimo, aí, como pode ser um país em desenvolvimento, um país com o porte do Brasil, é absurdo. A gente tem que acabar com essa coisa do Stefan Zweig, o Brasil, o país do futuro, e começar a ser o país do presente. Tem que haver eu escuto isso desde criança. Eu também. E não faz sentido. Tem que ser o do presente. Até porque o futuro não existe, pô. Futuro não existe. Futuro não existe. Tem que ser o de hoje. Como os Estados Unidos, como a China se são de tornou... agora, não são do futuro. Não faz sentido. Você precisa comer hoje, né? Ter segurança hoje. Isso. Não tem como ser diferente. Cara, irmão, que coisa... Então, vamos lá. A gente começou o assunto e saiu dele de novo. É tão bom esse papo aqui que sai. Qual área, como você mais atua nas empresas? Como você pode ajudar as empresas? Porque tem empresário lá querendo saber. Qual é a forma que você mais essa experiência que a gente tem de 30 anos, no contencioso, no consultivo, né?
E o fato de sermos empresários, temos estudado a vida do empresário com uma profundidade absoluta. Desculpa a falta de modéstia, mas é verdade. Não, mas é isso. É verdade. E essa profundidade a gente tomou como uma coisa messiânica. Nós temos uma revista na Espanha, com o mesmo nome da nossa empresa, em que entrevistamos empresários e investidores no Brasil, brasileiros investidores na Espanha, e gostamos de ouvir o que eles querem dizer. Então isso nos dá uma bagagem boa, nos trouxe um background muito agradável, dados informações, amizades, né? E acabam sendo ao mesmo tempo, além de amigos, mentores, consultores e etc. Isso é que eu acho importante. A imersão é como se fosse um laboratório. Né? Muito especial. Cara, é isso que oferecemos ao mercado. Cara, que legal. E assim, o mercado nacional e internacional, né? Internacional, nós temos vários clientes na Espanha. Que legal. Temos espanhóis, clientes espanhóis no Brasil, brasileiros na Espanha. E que cresce, que legal. Porque, na verdade, é bonito, né, a parte jurídica, quando ela é feita com paixão, com amor e com verdade. Sim. Né? Você consegue resgatar o direito das pessoas, você consegue né, fazer com que a balança da justiça se equilibre. Então é extremamente necessário. É uma pena que algumas pessoas levem para o lado mais pessoal. Sim. Mas a minha filha, ela fez direito. Eu nunca conversei com ela diretamente para entender o que aconteceu. Mas olha só, ela desde pequena tinha o perfil assim para ser uma juíza. O perfilzão. E ela decidiu por conta própria fazer direito, fez direito, e alguma coisa fez com que ela se decepcionasse. E eu não sei o que é, porque eu não quis entrar nessa seara, porque eu respeito muito a liberdade e a decisão de cada um dos filhos. Claro. E no final, melhor aluna, melhor tudo, já trabalhava fazendo num escritório para aprender, né? Fazendo estágio. Sim, desde o segundo ano, então assim, muito conhecimento, mas eu não tenho dúvidas que ela viu alguma coisa que a incomodou demais. Você acredita que ela abandonou, ela nem quis prestar a OAB, se formou, não quis prestar a OAB e migrou completamente para outra área. Hoje é empresária, empreendedora, então ela foi muito para isso, mas eu acredito. Ela tinha a essência, ia ser uma excepcional, porque é muito boa. Eu acredito. Só que alguma coisa ela viu, que eu não quis perguntar, eu não quis entrar nisso, mas alguma coisa ela viu que quando chegou ali, ela não quis. Eu acredito porque essa evasão existe. Existe? Tem muita gente boa abandonando, principalmente a advocacia, por decepções diversas. Então, eu achei... Normalmente essas decepções são no início. Então depende às vezes da sorte de um bom mestre. Onde você está, né? O que você está, vê. Pode ser. Felizmente, lá no escritório, a gente é sempre homenageado pelos que saem, com muito carinho. E fazemos amigos que são bem-sucedidos em vários ramos de direitos a que se dedicam. E eu lamento, infelizmente, essa decepção dela, até porque o advogado, ainda que não tão respeitado ultimamente como era... Eu peguei... Tem advogado sendo preso, tem advogado sendo presidente do escritório. Coisa que você não via. Sendo presidente do escritório. O DR não é por acaso, o DR é uma conquista... E eu teria, para motivar os iniciantes, uma observação a ser feita muito importante. Boa. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, portanto não entra hierarquia ou alguma espécie de superioridade entre qualquer outro operador de direito e nós. E, olha que interessante, o único profissional obsequiado pela Constituição. Não existe outro profissional ao qual a Constituição Federal da República Federativa do Brasil faça menção. Olha que bonito. Interessante, bonito. Essa profissão. Bonito. Então, isso não é à toa. É uma profissão milenar que ajuda a evitar injustiças, até por erros. Exatamente. Imperfeições. Sim. Não humanas, à toa, né? Que tudo que envolve ser humano não à toa o novo CPC brinda o famoso princípio da cooperação, ou seja,
O advogado coopera com o magistrado, que não é máquina, não é inteligência artificial, né? E fala, ó, excelência, eu queria pontuar esses detalhes aqui que possam passar despercebidos. E absolve, às vezes, o que está sendo acusado. Né? Eu senti uma coisa aqui que eu senti aqui. Eu vou perguntar para ela. Já faz muito tempo. Vou perguntar. E se ela quiser me conhecer, tomar um café... Porque, não, é um avião. Você não tem noção. É um avião. De inteligência, integridade. Eu fico com pena toda vez que a advocacia perde uma pessoa assim. E perdeu. E ela tinha o perfil, e desde pequena perguntava o que ela queria ser, ela juíza. Sempre foi assim. Na escola era a primeira em todo lugar que entrou, toda empresa que entrou, um avião. Né? Trabalhou muito em banco, em outros, sempre de gerência para cima, um absurdo. Mas ela se decepcionou. Mas o que é legal? Eu nunca tive dúvidas, nunca perguntei, mas eu não tenho dúvidas sobre o motivo. Com certeza, ela viu alguma coisa que é contra princípio. Perfeito. E graças a Deus, eu sou muito honrado pela família que eu tenho. A base da minha família é excepcional, então Deus foi muito, muito bom comigo, e a gente tem princípios que a gente realmente não deixa nada ferir. Eu não quis perguntar porque eu sabia que era alguma coisa, e como ela não manifestou vontade de falar nem nada, ela só falou, não, pai, não vou mais. Na hora, eu não entendi, mas eu respeitei e sabia que tem alguma coisa. Mas acho que agora, já faz bastante tempo, é um bom momento de perguntar, e vou perguntar, e na próxima eu vou te falar. Eu quero saber exatamente qual foi o motivo que fez ela mudar, que ela desde pequena tinha essa direção, e realmente chegou um momento que foi... E é o que você falou, foi perfeito. É triste, porque era uma pessoa que ia ajudar, já ajuda muita gente em outras áreas, mas tinha um caminho belo. Que eu sou fã do juiz operoso, trabalhador, honesto, dedicado, porque como disse o ministro, o ex-ministro agora Marco Aurélio, ele casa com austeridade, então ele já sabe que não vai ser rico. É isso aí. Então, olha que demonstração maior de patriotismo um bom juiz dá à nação. É isso né? aí. Porque são horas e horas e horas muito trabalho. de trabalho. Riscos pessoais. Riscos pessoais. Sim. O risco de errar para aqueles que têm uma consciência... Não, é terrível isso. Não, você mexe com a pessoa demais. Imagina. De não dormir mesmo. Eu não seria capaz. Não, é difícil. Eu não seria capaz. Não, ser juiz então, é difícil. Eu fico extremamente penalizado quando eu vejo o país perdendo uma possível futura magistrada desse nível. E ela era de verdade. Uma vez eu até questionei ela, quando ela estava falando, eu falei, filha, que área você pretende atuar? Ela falou, pai, não sei, mas eu tô pensando em ir pro criminal. Quando ela falou isso, eu falei, criminal, filha? Eu falei, você não acha complicado, às vezes, defender, entre aspas, bandido, entre aspas, né? Porque o bandido só é bandido depois que é julgado e tudo mais. Defender Ela falou, pai, o direito é isso. Eu tenho que defender até o final. E quem não é bandido que está ali? Então, que são muitos. E aí eu fiquei assim um pouco, respeitei também, mas isso ela deveria estar no terceiro ano, segundo para terceiro, depois a gente não falou mais, foi. E no final, quando eu estava esperando o fechamento dessa fase para passar para uma próxima, aí ela simplesmente tomou a decisão. Tá bom, mas agora eu vou saber e vai ser interessante. Vai ser interessante, chegou o momento. Muito bom. Que bom. Muito bom saber. E o interessante dos meus filhos, olha que interessante. Cada um se formou numa área, dos 3 filhos, que eu não intervi em nenhum. Eu fiz questão de deixar eles muito à vontade para cada um atuar numa área. Eu tenho que ser honesto que naquela época eu só exigi que se formassem. Cada um, naquela época. Claro. O mundo era diferente. Que era muito importante naquela época. Mas cada um na sua área. Mas interessante você ver como às vezes a gente vai para um lado e nem sempre é o correto. Nenhum dos 3 atuou na área que se formou. Interessante. Nenhum dos 3. Os 3, cada um numa área. Ela direito, o meu filho TI e a minha filha administração. A de administração hoje trabalha com TI. O de TI hoje trabalha com engenharia. E
e tem outras funções, esse trabalho com engenharia. E essa é empreendedora, empresária, aqui seria juíza, né, que fez direito. Então, muitas vezes, você que é pai, você fica querendo exigir demais do seu filho. Cara, tem coisas muito mais importantes do que isso. A liberdade é o mais importante. Claro que você tem obrigação de instruir, de direcionar, de dar o melhor caminho, mas cuidado com os excessos, porque você pode direcionar para um lado... Minha finada e saudosa mãe dizia: filho, tudo que você muito aperta sai entre os dedos. É isso aí. Não faz sentido, né? Não. Então é interessante quando a gente tem mais idade. A vocação. Isso aí, a vocação. E os chineses, eles dizem: descubra algo que você gosta de fazer, que nunca mais você terá trabalhar. É isso aí. Você gosta. E não faz sentido. Irmão, é mais ou menos sobre isso, porque veja bem, aqui, ó, eu ficaria com você de hoje para amanhã. Não, o papo aqui é muito bom. Prazer. Você é muito inteligente, tem muito conhecimento e assim, muita bagagem. Não, é verdade. Muita bagagem, né, das suas vivências, das suas experiências. Então a gente teria aqui papo para varar o dia, a noite e até amanhã. Mas como a gente não consegue, eu vou fazer umas coisas interessantes. Eu vou te fazer umas perguntas diretas, com respostas bem diretas. Essa aqui é uma parte bem legal, que eu gosto muito. Espero estar preparado para esse desafio. Não, a gente vai brincando mesmo, é sobre essência, é sobre direção. Às vezes é muito difícil a gente tomar decisões rápidas, né? Quando a gente tem tempo para pensar, é muito mais fácil, mas quando a gente tem que pensar, e às vezes coisas que não faz sentido, mas é sobre isso mesmo, é só para brincar um pouco e extravasar e soltar. Perfeito. Vamos embora. Bora. Vamos lá, você é advogado de empresa, então vamos lá. CPF ou CNPJ? CNPJ. Por quê? Menos emoção, mais técnica, e por detrás do CNPJ tem muito CPF para ser salvo. Boa. Isso a sua visão foi de jurista. Isso. Né? Visão de jurista. Vamos mudar a mesma pergunta para uma outra visão. Como o ser humano agora esquece a sua função, como você, o Antônio. Mais importante, CPF ou CNPJ? CPF. Que bonito, né? Você vê que dependendo do jeito que você faz a pergunta, muda a resposta. Isso é muito interessante. CPF. Né? Muda tudo. Vamos lá. Até porque à frente do CNPJ tem um CPF que foi um sonhador e conseguiu executar um sonho. Até porque muitas empresas quebram no Brasil, mas no fundo, o que quebra não é a empresa. É o dono da empresa. O CPF que quebra. Quando ele não tem estrutura para suportar, não funciona. E atrás de todo grande CNPJ tem um CPF. E hoje fica muito claro isso, meu irmão. Porque assim, antigamente, você tem um pouco mais de idade também, como eu, antigamente era o seguinte, você não sabia nem quem era o dono da empresa. As empresas tinham uma marca e aquela marca é o que ia para a mídia, é o que aparecia em marketing. Hoje, são os donos da empresa que são a cara da empresa. Então, o valor está no CPF. É isso aí. O valor não está mais no CNPJ. O que vale é o dono. Isso faz muito sentido. E as suas duas respostas foram muito assertivas, inteligentes e perfeitas. Muito bom. Então, vamos lá. Presidencialismo ou monarquia? Monarquia. Parlamentarismo ou monarquia? Monarquia. Bom, muito bom. Não porque eu sou condecorado por Sua Majestade o Rei da Espanha, mas é porque eu já estudei muito sobre o assunto e sei que é melhor. Eu vou te falar uma coisa. E pena que o Brasil deixou de ser. É pena, isso. Mas nós temos aí ainda, né? O Dom Orleans Bragança, ainda que está aí na política agora, porque é o que sobrou. Eu sei. E é isso, mas sabia que pouca gente compactua. Eu compactuo da sua opinião. Concordo em número, gênero igual, mas a maioria não sabe, mas por desconhecimento. Não tem noção. Porque é muito simples de ver, né? Antigamente, pessoal, só para vocês terem uma ideia, como é ruim monarquia, é muito ruim, né? Tinha o quinto dos infernos. Você sabe o que era o quinto dos infernos? Quinto dos infernos era um percentual que você pagava para a monarquia. Quinto de 100% são 20%. Ou seja, você pagava 20% de toda a sua renda do que você ganhava para a monarquia e todo mundo achava que isso era um absurdo. Por isso o nome Quinto dos Infernos. Você tem noção quanto você paga hoje?
você paga mais de 50%. Você trabalha metade do ano para pagar imposto. Sua opinião continua a mesma? Você ainda acha que presidencialismo ainda é a melhor forma de governo? Pensa de novo. Muito simples de ver, né, irmão? Muito simples. Muito simples. É isso. Matematicamente explicado. Tem como. Vai sobrar muito mais no seu bolso. E vamos lá. E fora que tudo isso que a gente está falando aqui, insegurança jurídica, acabou. Todo tipo de insegurança você vai deixar de ter. Não vai ter. É diferente. É uma pessoa totalmente preparada para assumir os cargos que tem que assumir e pronto. E funciona. Mas todo país tem um governo que merece e nós vamos continuar tendo quem nós merecemos. Por quê? Não sou eu que decido, não é você, não é o doutor, somos nós em conjunto. Então, enquanto a gente não tiver uma unidade, tiver uma linguagem parecida, entendermos a diferença que pode ter com o nosso voto, a gente não vai prosperar. A gente precisa amadurecer, crescer, né? É verdade. Porque não é fácil. É verdade, é verdade. Vamos lá. Então, CLT ou sem empresário? Sem CNPJ. empresário. Sem empresário. CNPJ. Muito bom, muito bom. Agora, meu irmão, vamos para uma outra linha de pergunta. Eu quero que você dê, com toda a sua experiência, mais de 30 anos de carreira, cuidando de empresas, tanto aqui internacionalmente, eu quero que você me dê 3 coisas que o advogado que está começando tem que fazer, são essenciais para ele ter sucesso. Mas agora você fala ali, ó. 3 coisas essenciais para o advogado que está começando ter sucesso na carreira. Vocação, atitude e treino. Tiger Woods diz, eu passei a ter sorte depois que eu comecei a treinar 10 horas por dia. É isso. Muito bom. Vocação, atitude e treino. Atitude e treino. Perfeito. Então, 3 coisas que você, advogado, tem que ter. Vocação, atitude e treino. Fazendo isso, vai ter sucesso, igual o doutor Antônio. 3 coisas que o advogado novo não pode fazer de jeito nenhum. Vai te tirar do eixo, vai te atrapalhar. Fala para ele lá, doutor. Não respeitar a experiência, né? Existe um ditado antigo que diz que advogado é como um vinho, quanto mais velho, melhor. Claro, advogado que tem atitude, né? Vocação e treino. Soberba, né? Que ela é a irmã siamesa do erro. E falta de treino. Tem que treinar. Tem que treinar. Tudo é treino. Tudo é treino. treino. É bom. Muito bom. Então é soberba. Soberba sabe que é o pecado que o diabo mais gosta. É isso aí. Ele te pega facinho por ali, viu? Então cuidado com a soberba. O segundo, doutor? Atitude treino, né? E treino. Muito bom. E saber que a experiência é importante. É isso aí, que no começo você não pode querer abraçar o mundo, vai devagar. Existem países que o advogado sequer pode postular perante as cortes superiores depois de 5, 10 anos de formado. Tá vendo? Que faz sentido. A França, por exemplo. Que faz sentido. Faz sentido. Muito bom. Então agora a gente vai mudar um pouquinho. Agora vamos mudar os papéis. Ler. Eu tenho percebido que essa geração não está lendo muito. Não, tem que ler. Leitura é tudo. Vamos inverter os papéis aqui, doutor, agora, para a gente ir para a finalização. Vamos. Então, agora é o seguinte. Está com o mestre aqui na sua frente. Tudo bem que é Deus, mas um mestre também. Qual a idade, doutor, sua? 55. Então, eu tenho um pouquinho mais de vivência que você. 61. Não parece. Tá muito bem. 61. É o Já esporte. tenho neto de 14, é o esporte. Parabéns, é o esporte. Muito bom. Então, agora, é muito simples. Você tem direito e fazer uma pergunta para o mestre, totalmente aberta, de qualquer área, do que você quiser. E eu estou aqui para te responder. Pode ser aqui do ecossistema, pode ser o que você quiser. Está na ponta da língua. Então, manda bala. Até que ponto você acha que Tiger Woods está certo com relação ao treino ser importante, né? E o treino decorrer na sorte? E até que ponto a disciplina te dá êxito na sua atividade profissional? É que o máximo é 100%, né? Senão eu falaria 500%. Totalmente certo. E não faz nenhum sentido ser diferente. A disciplina que te leva à excelência. Não tem como. O treinamento te leva a qualquer lugar. É muito simples de entender. É muito simples. Você pega os 2 melhores do mundo no futebol, que é o nosso esporte mãe aqui.
Cristiano Ronaldo e Messi. Messi nasceu com o dom, Cristiano Ronaldo não. Só que eles se equiparam hoje. Cristiano Ronaldo conseguiu equiparar. Por quê? Justamente. Perseverança, treinamento, sem parar. E não tem como. Não tem como dar errado. Qualquer um aprende qualquer coisa. E quanto mais você treina, melhor você vai ser e mais sucesso você vai ter. Não faz nenhum sentido ser diferente. É assim que funciona e é assim que faz. Então ele tá todo. Não é. Dizem que, dizem que a sorte é quando o esforço encontra oportunidade, né? É isso aí, em movimento, porque ela nunca encontra parada. Inclusive, o movimento é isso. É batidinha. Muito bom. Meu irmão, para finalizar agora, é o seguinte. Você vai olhar para aquela câmera. Eu quero a sua verdade. Abre o seu coração e ela está aberta para você. Você está falando aí para o mundo inteiro a sua verdade. Aberto. Olha, aberto. Parabéns pela sua competência como entrevistador. Eu já dei muita entrevista, poucas vezes me senti tão à vontade. Parabéns pelo ecossistema aqui de Pablo Marçal. Eu conhecia muito pouco Pablo Marçal, comecei a conhecer depois do Método IP, de fazer parte dessa pleiade de pessoas espetaculares que fazem parte aqui do Grupo Conselheiros. Acho uma pessoa extremamente bem intencionada, vocacionada para o bem, e diria, não obstante a carreira política trazer consigo uma série de riscos aqui no Brasil, é como se fosse um esporte de risco, né? Eu já fui praticante de pesca submarina, sei o que eu estou dizendo, em alta profundidade. Eu penso que mais pessoas como ele deveriam se dedicar à política no Brasil. Seríamos uma superpotência. Pode salvar esse país. É isso. E vai ter. Está sendo levantado um reinado aqui, reinantes. Tudo bem que não vai ser uma monarquia, mas são reinantes. Pessoas que são ligadas ao reino. Aqui isso é muito forte em Alphaville. A gente está mudando a mentalidade de muita gente. E tem muita gente que vai entrar na política na próxima virada, aí não nesta, mas na próxima, estão sendo preparadas para fazer uma mudança de mentalidade no país, para entender o que é importante e tudo mais. Um grande dia, um dia especial, doutor. Adorei o papo. Eu também queria mais tempo. É muito conhecimento, muita experiência e muita simplicidade. A gente saiu do jargão jurídico que o pessoal tem dificuldade, que foi muito tranquilo. Eu peço até desculpa se eu deixei escapar algum juridiquês. Não, foi perfeito em tudo. Então eu queria pedir para que Deus continue abençoando sua vida, que você seja muito abençoado. E vocês aí que sejam abençoados, que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo Mestre Talks. Obrigado. É isso aí, pessoal. Foi muito bom. Muito bom.